Sejam muito bem-vindos e bora rezar comigo, cambada. Eu sou a Áquila e esse é mais um episódio do Bora Rezar com a Áquila Cambada. Esse canal que eu criei, reativei em 2024 com o intuito de oração. Quero convidar você a vir fazer parte dessa família comigo. Se inscreve no meu canal, deixa um curtir aqui nesse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece que estão precisando de oração. E muito obrigada. Se você está aqui na plataforma do TikTok, esse meu perfil é um perfil voltado para o momento da oração. Se você puder me dar ajuda de fazer o meu canal crescer até lá no YouTube, pressiona aqui na minha bio lá o link que te direcionará para o meu canal do YouTube e bora rezar comigo, cambada. Esse visual maravilhoso que eu trouxe para vocês hoje é direto das instalações do Praia Clube aqui em Uberlândia. Estou parecendo uma doida na frente de um monte de gente. Aqui no fundo eu tenho o Rio Berabinha passando. Isso aqui tudo é um lugar incrível aqui na cidade de Uberlândia, que eu tenho a graça de poder fazer parte, dizer que sou associada aqui. Bom, no mês de janeiro de 2025, a primeira meta de estudo bíblico que eu criei foi a leitura do Evangelho segundo São Mateus, ainda no mês de janeiro. São pouco mais do que 30 capítulos. E aí dá para fazer a leitura um capítulo por dia tranquilamente, fazer um estudo aprofundado. E é isso que eu me propus a fazer aqui no mês de janeiro. Por isso, nesse mês de janeiro, todos os dias eu vou soltar um vídeo novo. E nesse vídeo eu vou trazer algum capítulo de Mateus para vocês. Então, bora rezar comigo, cambada? Ontem nós fizemos a leitura do capítulo de número 7. Hoje, obviamente, nós iremos começar a leitura do capítulo de Mateus, número 8. Então, vamos começar? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. A cura de um leproso. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser me purificar, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Muitas outras curas. Ao cair da noite, trouxeram a Jesus muito endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então,
Aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus acalma uma tempestade. Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? A cura de 2 endemoniados, gadarenos. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: O que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: Se você nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Pois vão. E eles saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Logo depois que Jesus terminou o famoso sermão da montanha, o sermão do monte, ele continuou fazendo seus prodígios e milagres por onde ele passava. E esse capítulo aqui, o capítulo 8, nós começamos lá na cura de um leproso que vira para ele com tamanha fé que fala: Jesus, se o Senhor quiser, eu sei que eu vou ser curado. E pela ação desse pedido, Jesus teve compaixão desse leproso e promoveu a cura dele. E aí nessa história aqui aparece aquele centurião. O centurião era um dos altos postos que tinha dentro do Império Romano. E esse centurião foi tomado de tanta fé que as palavras que ele falava ressoam na Santa Igreja Católica até hoje, que é o seguinte: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e meu servo será salvo. E Jesus ficou tão apaixonado, tão entusiasmado com aquela palavra daquele centurião ali, que ele mesmo falou: eu não vi nessa terra, em Israel, não encontrei uma fé como essa. E aí, de longe, de onde ele estava, ele foi capaz de pedir que o servo dele fosse curado, e no mesmo horário aquele servo foi curado. E ao longo do caminho, ele foi tomando foi encontrando por diversas outras pessoas que necessitavam e precisavam muito da orientação, da posição de mãos, da oração de Jesus. E Jesus fazia o quê? Trazia a cura para quem precisava e quem passava pelo caminho dele. Nesse meio tempo, veio um homem que pediu, dizendo que ia seguir Jesus para onde ele fosse, e ele disse que todas as aves do céu têm um ninho para poder descansar, mas o Filho do Homem não tinha, querendo dizer que ele não tinha uma casa. E teve um homem que pediu para Jesus esperá-lo só até o tempo dele enterrar o pai dele. Jesus falou: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Nesse meio tempo também, atravessando o mar da Galileia, houve aquela tempestade. E aí Jesus acalmou o barco, todo mundo ficou espantado na hora que ele disse para o mar se acalmar. E perguntou: homens de pequena fé, por que vocês são tão medrosos? E aí nesse meio tempo aqui, uma das passagens bíblicas que mais me impacta como pessoa que não consigo entender é essa passagem aqui, de quando Jesus envia os demônios para aquela manada de porcos que se atira precipício abaixo. Porque os demônios dizem para ele assim:
mande-nos para aquela manada de porcos. Jesus simplesmente podia ter exterminado esses porcos aí, e não é isso que acontece. Alguma razão existe, eu não sei explicar, e eu quero estudar mais, trazer um dia a resposta por que Jesus não fez isso, de enviar aqueles demônios para o lugar deles, que é no lugar onde que deve ficar o mal, mas não foi a vontade de Deus. Então, gente, aqui nesse capítulo, a gente viu que Jesus realizou esses milagres e ele sempre tinha muita compaixão por todos os tipos de pessoas, fossem servos, fossem centuriões, fossem pessoas que tinham dinheiro ou que buscavam a ele com fé. Então, ele continuou realizando prodígios por onde ele passava, mostrando o amor que ele tinha, que ele guardava com ele mesmo. Então, agora eu vou passar para o encerramento através de uma oração, entregando tudo isso daqui que nós encontramos aos pés do Senhor Jesus. Deus, meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar num lugar tão lindo, lendo, meditando sobre a sua palavra e buscando todos os ensinamentos que são necessários para que a gente tenha uma vida próspera e que agrade ao Senhor. Muito obrigada por esse dia, por esse lugar incrível, por esse canto dos pássaros que traz tanto alegria aos nossos corações. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, Jesus, a cada dia sermos mais parecidos com o Senhor, porque o Senhor é aquilo pelo qual nós devemos buscar todos os dias as nossas vidas. Eu quero consagrar ao Senhor o meu canal no YouTube, o meu canal no TikTok, todo o meu trabalho aqui na internet, para que isso alcance, Senhor, mais pessoas, para que mais pessoas tenham interesse de ouvir falar e te buscar. É isso que eu busco com esse canal e é por isso que eu quero consagrá-lo ao Senhor. Muito obrigada, Pai. Eu te amo, eu te honro, eu te agradeço. Agora eu vou finalizar esse nosso vídeo de hoje te perguntando mais uma vez se já é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa aquele curtir aqui, compartilha com 2 pessoas amigas suas que estão precisando de oração, que estão precisando ouvir a palavra de Deus. E, por favor, me ajude a fazer essa comunidade crescer. Nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser. Um beijão. Tchau, tchau, pessoal.